E o tempo Jorge passa. Augusto. Pois não. O candidato do PT, Coronel Paulo Ribeiro, sabe que não contará com o apoio da corporação e tampouco dos eleitores militares. Saiba que não se trata de uma mera disputa de lulismo versus bolsonarismo, se trata de valores morais, família e religião, que são pautas inegociáveis para os eleitores de direita. O discurso da esquerda, principalmente de partidos como o PSOL, do qual o coronel faz parte, sempre manifestam a favor do fim da PM. Então, como que um oficial da PM, candidato de esquerda, espera conseguir votos e simpatia dos militares? Complemento com o Fernando Rodrigues. Sou militar e vou votar no coronel Paulo Ribeiro pela proposta coerente da política de segurança pública, gestão administrativa, honestidade e competência. O governo do Bolsonaro cortou 96% dos investimentos da Polícia Federal em prevenção ao combate ao tráfico e outros crimes. Ou seja, coronel, tem uma dualidade aí, né? Tem umas pessoas que colocam que nunca que um militar estaria do lado de partidos de esquerda, até citou o pessoal, o qual você não faz parte, né? E tem alguns que estão colocando que votarão em você mesmo se formar a sua candidatura, lógico, vamos fazer respeito à lei eleitoral, mesmo assim nessa situação, sendo militar, e por causa disso vai votar no senhor. Você sabe o que caracteriza uma democracia? Não é eleição, né? Mas oposição. E oposição nós vemos como diversidade de opiniões. Eu agradeço as duas colocações, eu só peço que o primeiro companheiro que falou lá defenda a sua posição e não afirme pelos outros. Então nós não sabemos a eleição ainda, o voto ainda é secreto, nós não sabemos quem vota em quem, então eu não posso dizer tal categoria não vai votar, porque é uma questão de argumentos. E eu tenho certeza que se ele me desse a chance de conversar com ele meia hora, mostrando argumentos, certamente ele mudaria de opinião. Porque se tem uma coisa que nós respeitamos, são valores e princípios morais. E quanto ao outro colega que falou que confiaria nas minhas propostas, é porque fica longe do entendimento epidérmico, daquele entendimento superficial que se deixa levar por um discurso raso e de onipotência, de empoderamento, que a gente sabe que não resiste à página 2 do Google. Mas o militarismo é ligado à direita? Isso é uma lenda. Isso é uma lenda, dizer que o militarismo é ligado à direita. Por quê? O que o militarismo precisa ter é uma estética de defender valores nacionais, de um nacionalismo extremado. Quer ver um exemplo? Aldo Rebelo foi um ministro da Defesa. Se nós lermos as obras, os livros deles são de extremo nacionalismo. E nós temos militares, governos militares, que foram favoráveis à entrega de patrimônios do Brasil. Não vamos entrar em detalhes, mas nós temos a base de Alcântara hoje que alguma coisa precisa ser explicada ali. É um território nosso. E então o que caracteriza um militar é a defesa de valores, valores morais, e gente que não presta tem em todo canto, e o nacionalismo. Tá? Não foram os militares que entregaram patrimônio brasileiro como o pré-sal. Mas a própria participação dos ouvintes aí, o Sérgio coloca que o polarismo acontece mesmo numa eleição municipal, não? E vai ficar cada vez mais forte, né? Acho que nos últimos anos foi se dividindo e ficando mais claro com a participação de mais gente também, algumas premissas que importam mais para o cidadão e fazem com, como você falou no começo, que se dividam aí entre direita e esquerda. Tem mais gente flutuando no centro, mas a tendência natural é de ter um debate cada vez mais polarizado, né? Agora, eu não sei como mudar um cenário, porque a direita ela é conservadora e ela luta, né, pelo conservadorismo, obviamente, mas muita coisa foi conquistada no Brasil em matéria de leis. Não estou falando aqui de se deveria ser ou não deveria, mas em matéria de leis,
progressistas. Como é que você vai como é que você vai mudar um cenário atual? Não é 1900, 1920, 1930, são os dias de hoje. E os dias de hoje estão garantidos pela Constituição em leis aprovadas. Como é que você vai quebrar isso? Vai ficar só no discurso? Porque não tem como você mudar aquilo que é uma lei conquistada pelos brasileiros para você fazer valer algumas coisas do conservadorismo, como o conservadorismo quer. É uma dificuldade, não, Sérgio, se você pensar nesse sentido, né? Veja, as leis têm que refletir o desejo da sociedade, não o inverso, né? Sim. Então, como que se ajusta de acordo com a maioria da população? Com a votação. Né? Algumas leis. Então você pode fazer emendas à Constituição. Tem várias ferramentas que você pode fazer. Algumas leis, inclusive, dentro daquilo que você está falando, foram mudadas, né? Não leis, né? Mas regras, né? Sentido. Por exemplo, está em discussão no Brasil ainda a saidinha, né? Está em discussão, é alguma coisa que o conservadorismo, que hoje é a maior parte, é a maioria no Congresso, por isso que houve a aprovação, né? Você não concorda? Acho que o Centrão é maioria. O Centrão é maioria do que o conservadorismo. Ainda tem muito chão para a gente discutir direita e esquerda. Hoje, mas foi aprovado e o Lula vetou a direita nas últimas eleições ela entrou forte em Brasília. Mas espera aí, Pedro, agora o Sérgio deu a entrada que eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, vamos lá. Quem é direita no Brasil? Temos PL, o Novo e o Republicanos. É direita no Brasil? O Republicanos, se eu não me engano, tem espaço no governo Lula também, né? Mas a gente tem a figura maior do Republicanos como governador Tarcísio, que claramente é de direita. Então você ainda vê alguns partidos que sambam entre os dois lados aí. Posso piorar a pergunta? Pode ser, você é o dono do programa, você pode fazer o que você quiser. Republicanos é o novo PSDB? Putz, não é que você piorou, você complicou demais a pergunta. Eu não sei a resposta para você. Mas agora eu vou falar de uma tendência que eu tenho conversado muito com vários políticos mais experientes. Assim, hoje, o formato de negociação entre executivo e Congresso está inviável com a quantidade de partidos, inclusive, que se beneficiam do fundo partidário, do fundo eleitoral, e que fica, no popular, um boné velho e o executivo muitas vezes refém do legislativo, como aconteceu no governo anterior, como está acontecendo nesse, em vários casos. Então a discussão maior, a tendência maior é que nos próximos anos tenha uma consolidação muito grande entre os partidos, como aconteceu com o PT, PV, PCdoB, a federação. Eu não lembro todos os partidos exatos, mas tem uma discussão muito grande de união, né, que tenha 2, 3 partidos na esquerda, 2, 3 partidos no centro e 2, 3 partidos à direita. Então, o que já vem sendo discutido e aventado aí... E vai acabar chegando nisso. Em 8, 9 partidos. E a gente só vê, e a gente só vai saber quando acontecer, né? Mas o que já tem em boatos, entrevistas e falas públicas, né, que deve ter uma união ali entre PSDB, MDB, PDT e Podemos, como um partido mais de centro, para fazer frente ali ao PSD do Kassab. Tem uma discussão do União, Republicanos e PP, uma união mais à frente também, para ser um partido que faça mais frente ali ao PL, e uma união mais à esquerda. Então, aí só o tempo vai dizer. Até com as cláusulas de barreira, a tendência é que isso aconteça também. Chegaremos um dia, então, de menos partidos. Sim, eu não acredito que isso necessariamente seja bom, porque... você está centralizando também mais poder na mão dos caciques partidários, que vão ter ainda mais poder, como já tem hoje. Mas do jeito que está inviável, né? O que eu defendo, particularmente, até o Coronel falou no começo, né, no candidatura avulsa, a gente tem que rediscutir o formato, né? Como é que a gente aproxima os políticos do cidadão? Então, talvez o voto distrital seja uma forma os caciques são líderes, né? Mais forte. Isso. Hoje o Brasil é definido líderes, em reuniões de 8 a 10 pessoas Mas eles não chegaram desse estágio também do nada, né?
Sim, tiveram então, que começar e tal, foram aparecendo, aí mostrando a confesso que sua eu não sei capacidade. te dizer também. o que Como que é che- bom, o que que é alguns como ruim. chegar. Vai chegar um dia de como republicanos Unidos. e democratas ou não? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Mas, Acha, o coronel? Difícil? Não, nós já tivemos isso, o bipartidarismo, que foi Arena e MDB. Sim. E não, Na nós ditadura, né? mas nós já tivemos isso e nós já tivemos no passado também. Foi permitido, o né? DN, Foi permitido o o DN, MDB, né? PRB, esse pessoal. Mas eu acredito que o nosso espectro ideológico é muito maior que sim e não. Tá? Então, só que também nós temos que fugir do tal do partido fisiológico. Né? O que é o partido fisiológico? É como uma rolha. Ele vai dar um jeito de estar sempre por cima, sempre compondo o governo. Existem partidos. Existem partidos. Exemplo, coronel. Existem partidos Quais, coronel? que em São Paulo apoia o governo Tarcísio É verdade. e que no governo federal apoia o presidente Lula. O PSD do Kassab. Então, existe essa conveniência, isso aí nós chamamos de fisiologismo. Tá? Qual é a identidade desse partido? Né? Então nós Mas lá precisamos... no fim, parece que é um imã, né? Vai se aproximando e lá no fim chega a unificação, né? De ideias e tudo mais. Pelo menos eu vejo assim, aqui em São Paulo, por exemplo, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? O governo do estado de São Paulo, que é de direita, nós temos aí o vice-governador que apoia o Júnior, que é do Republicanos. Sim. Né? Localmente- E o governador que é do Republicanos, né, ele apoia ou vai apoiar o candidato bolsonarista ou a Tem uma chance candidata do grande- Tem Bolsonaro, uma chance grande dele migrar para o PL antes das eleições. o Está Júnior, sendo aventado. Não, o Júnior Tarcísio? o Tarcísio. Aí sim, aí ele vai para o PL e daí como é que vai Tem ficar? um boato, de novo. só vamos ver. Mudaria muito Só os desenhos, só né? saberemos quando E- assinar a ficha. E para você isso, Sérgio, porque na esquerda aqui o desenho parece estar formado com as pré-candidaturas da Lorene, né? Ela assumidamente pré-candidata, já ficou na segunda colocação e quando ela ficou na segunda colocação na última eleição, o seu vice era o Coronel. E o Coronel vai ser o pré-candidato do PT. À direita, da última vez que nós conversamos, a gente falou, poxa, não sabemos o que acontece com a direita de Taubaté. Você falou, eu sou pré-candidato, mas não sabemos quem mais vai O ser. pessoal diz que no primeiro turno separa aqui, mas no segundo turno Mas quem junta, quem vai como ser? diz o Caipira, junta. né? Temos Capitão Souza, temos... e você pode falar para mim quem é direito ou não, tá? Temos o ex-prefeito Ortiz Júnior, temos a Márcia, que é uma especulada como pré-candidata. É isso. Isso complica um pouco a situação da direita em Taubaté? E também o Saldi se posicionou como Ainda direita não tem também uma nas posição últimas ainda do eleições, Saldi. mas não tem uma posição também firmada Eu dele. acho que naturalmente o Saúde é candidato a reeleição. Exato. Eu vejo assim, É todo mundo natural. fala, porque, mas depende dele. Fala, não depende, depende do grupo. Não depende do grupo, depende dele. O Sol sempre coloca, depende do grupo, é quem o grupo quiser. Não, depende dele. Quem é direita, e isso complica o desenho da direita? Não vou julgar quem é direita e quem não é, mas eu acho que além nesse caso, o tempo vai dizer quem será candidato ou não, e vai depender muito de quem conseguir angariar mais apoios, mais eco ali na população com relação às suas propostas, né? Me parece que para o Executivo Municipal, a gente falou, né, ainda continua essa discussão de polarização, mas entram outras variáveis que também pesam com as pessoas que estão junto, como o Pedro falou muito bem, com a viabilidade eleitoral. Uma das coisas que eu venho dizendo desde o começo, né? Dentro do novo, a gente está em terra firme. Você viu a balança e o balanço de nomes mudando de partido, e alguns sendo traídos, outros traindo, e a gente sempre... E não acabou, E não acabou ainda, porque ainda até tem a chance, convenção até a muda convenção muito. Então, o que eu tenho a dizer, olha, a gente está dentro de um partido com nomes nomes que eu respeito muito e que tem
dado esse endosso, esse respaldo, e a gente tem conseguido atrair muita gente boa que já teve a experiência e a possibilidade de poder fazer a diferença junto com a gente. Então, o e novo... como radialista linguarudo, né, Gui? Você já falaram isso para você, que radialista linguarudo? Eu recebi aqui do Capitão Souza hoje. Pois é, né? Toma Porque cuidado, o Capitão Souza, ele foi convidado também para Abraço, estar capitão. presente aqui no nosso programa. Uma pessoa que eu gosto, viu? Uma pessoa realmente séria, bacana, né? E vem tentando, obviamente, aí, né, o seu sonho aí, como deputado federal, e agora como prefeito municipal, né? É pré-candidato a prefeito, né? Mas ele nos mandou, porque ele foi convidado para participar aqui do programa, e me chamou bastante a atenção, ele dizendo, né, ele estava declinando aí a sua participação, gostaria de participar. Ele falou assim: alguns entraves políticos nos últimos dias que precisam ser superados quanto à confirmação da minha pré-candidatura ou candidatura efetivamente. Foi você que fez esse entrave, Sérgio? De forma alguma. Ele se coloca aí, Agora, né? mas essa é uma questão que eu estou falando para vocês. O novo é terra firme, apertou a mão, vai cumprir. Enquanto nos outros partidos, essas mudanças, ele tinha confiança de ser o pré-candidato do PL, pontuava melhor nas pesquisas e, por algum motivo interno deles, não o foi. Tenho certeza que ele ficou muito frustrado, tanto é que por isso que ele mudou de partido. Não posso falar por ele, né, capitão? Desculpa até se eu tiver... Mas estou fazendo análise de cenário, já que ele anunciou com essas palavras, inclusive, nas redes sociais, né? O novo vai sozinho ou vai junto com outros partidos? Aí depende muito do Como que... tá? Como tá? Hoje a Eu gente sei que é um tem- desenho, hoje a mas gente tem tá rolando a essa minha discussão. pré-candidatura pelo Partido Novo e a gente tem o apoio localmente aqui do PDT, que também compõe junto, o governo né? estadual e o governo federal, mas que agradeço aí ao deputado estadual O Márcio novo ainda é Nakashima. novo ou não? Ainda é novo, muito É? novo. Mas Não, isso não, também não. é uma coisa Não nova, pegou porque alguma antigamente não coisa- se unia, né? Ele surgiu como novo, Surgiu né? como novo. E o Não, nome literalmente continua novo. falando, Sim. né? Mas com ele ideias sucumbiu ali Não, longe perante disso. algumas culturas ideológicas aqui no Brasil, algumas, podemos dizer assim, jeito da política, né? Ele Não, talvez a grande mudança. aceitou essa a gente nunca foi contra coligação. O que tinham talvez era uma regra. Quando a gente nasceu, e ali participou da primeira eleição em 2018, a gente teve mais dificuldade de encontrar convergências com os outros partidos que muitas vezes não concordavam com muito do que a gente falava. Inclusive, a gente tentou por diversas vezes devolver o recurso do fundo partidário, votar para que ele não fosse utilizado. Quando teve aquela enchente da Bahia, a gente queria votar para poder devolver e direcionar para ele faz um ano e pouco. Agora com outras, sempre me deixa muito incomodado, né? Mas agora com o que está acontecendo Tragédia no Rio Grande do Sul, são 5 ou 6 bilhões de reais que vão ser gastos em 45 dias aqui Enquanto para eu fazer estava campanha, acompanhando, enquanto lá não tem capacidade de investimento para a recuperação do e Estado. ontem Mas teve uma reunião do governo federal lá no Rio Grande do Sul, para não perder, viu, Sérgio? Eu estava acompanhando ontem pela manhã, hora do almoço, a partir das 11 horas da manhã, acompanhei mais de uma hora lá do encontro de ministros do presidente com o governador do Rio Grande do Sul, e o governador estava pedindo uma ação do governo federal, inclusive, né, procurando junto aos deputados e também à justiça que se fizesse alguma coisa, porque o Rio Grande do Sul, em virtude dos últimos anos, o seu relacionamento financeiro com o governo impede o envio de muito dinheiro para lá. E ele estava dizendo: esqueçam isso, tem que superar isso, precisa do dinheiro. O Estado precisa do dinheiro, né? E o discurso, eu acho que vai chegar a isso. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é estado de guerra, está destruído o Estado. mais Hoje eu estava 300 acompanhando, municípios em estado de calamidade. 78% do Estado do Rio Grande do Sul está debaixo d'água. É muita Não, isso coisa. é Gente, inacreditável. impressionante, é uma tragédia. E agora a gente vai pôr à prova novamente o Estado brasileiro também, que a gente centraliza muito recurso no governo federal e menos no governo do Estado, e muito menos ainda nos municípios. E eu lembro de uma foto muito impactante que me marcou no começo da minha trajetória política e que me incentivou também a ficar, que mostrou Hiroshima nos dias atuais
e algumas favelas no Rio de Janeiro, e ainda tinha uma fala forte que era assim: no longo prazo, políticos corruptos são piores que uma bomba atômica. Isso E é isso é verdade. marcante. Então agora a gente vai ser testado da nossa capacidade de Reconstruir superar e um reconstruir Estado. um Estado É. que foi totalmente destruído. E no Rio Grande do Sul mesmo, tem uma memória recente ali, e até foi um símbolo nessa enchente. Não sei se vocês lembram, caiu uma ponte, me fugiu o nome da cidade, que o governo disse que ia custar 20 e tantos milhões. A população das cidades ali se juntaram, começaram Fez uma a fazer vaquinha, vaquinha. começaram a fazer arrecadação de dinheiro e fizeram por 4 vezes mais barato. E aí, Exatamente. recentemente, E ela não caiu. mostrou a chuva passando e a ponte está lá. A ponte um não ato, caiu. É uma foto que mostra também a força do povo gaúcho e da capacidade deles que eles vão se E reerguer. mostra É, também, né, é Pedro, só- que a burocracia às vezes atrapalha nesse momento que precisa de tanta ajuda, porque estamos vendo diversos empresários apoiando no dia a dia. É isso, coronel, sem fugir do assunto, né, porque foi perguntado para o Sérgio aí, dentro da sua pré-candidatura já existe também aí um nome para vice? Só voltando um pouco, Pois não, primeiro que o governo federal em nenhum momento está dificultando as coisas, pelo contrário, já foi estabelecido um gabinete de crise lá, não se medindo Que foi na esforços. reunião de ontem. esse Não comitê. se medindo esforços para isso. Todas as imagens que a gente vê é o próprio governador do Rio Grande do Sul agradecendo a humanidade do presidente Lula, a presteza. E olha só um detalhe curioso. Um deputado federal do Rio Grande do Sul apresentou um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e esse projeto venceu com 38 votos contra 18 dos partidos de esquerda. E o que diz esse projeto? Liberar o desmatamento de 48 milhões de hectares só de campos nativos, correspondente às extensões do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, nada está acontecendo por acaso. Que ano que foi isso daí? Não, esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado e agora vai para plenário. É um projeto de 2019, mas nada acontece de agora. Não Ok. foi aquela massa de ar que chegou lá agora. Existem responsabilidades, né? Existem atos que geram consequências. Quanto à Só questão... para entender, esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça ainda. Já foi aprovado. Então não está em vigor. Não, mas o que interessa Então é a isso não tem intenção. impacto nenhum no que aconteceu. Mas olha só, lembra de uma música na igreja que diz: a boca fala do que o coração está cheio? É clara a intenção de atacar a natureza e depois acontecem esses problemas. Nós sabemos como a ganância está avançando sobre áreas, e eu nos anos 80 e começo de 90 eu ia para o Pantanal muitas vezes, ficava aí 2 vezes por ano. O pantaneiro conviveu 400 anos com aquela área lá, sem devastar. Hoje, acredito que está muito diferente de 30 anos, 40 anos atrás. Eu Mas, li um mas de artigo 40 sobre isso. anos teve governos de esquerda e direita. Não foi apenas um governo, né, Coronel? Não. Você não acha que todo Não, mundo tem sua parcela de culpa? Uma coisa é o governo, outra coisa é o indivíduo que bota fogo e depois dá um jeito de regularizar. Sabe como que se trabalha para se tomar uma terra ou para desmatar uma terra? Uma técnica chamada correntão. Como que é o correntão? Você pega 2 tratores de esteira potentes, um D9, um D10, com mais ou menos 300 metros de distância, e põe uma corrente unindo os dois. E eles vão avançando e aquela corrente vai levando Mas tudo. então, o que eu acho Isso que... tem que aumentar a pena para esses caras. Exato. Tem O que que eu acho aumentar que- o sentimento de tem que zerar o sentimento Eu ia de nesse impunidade. caminho. O que eu acho que você está criticando não é uma gestão, e sim política em geral. É isso, Coronel? Eu tô criticando exatamente, são pessoas que se arvoram como defensores de valores e aí, de forma escamoteada, disfarçada, apresenta projetos que vão desmatar 48 milhões de hectares. Será que isso não vai gerar nenhum impacto? Claro que vai. Sempre Então, esse é o vai. E o pensamento. problema não é quem corta, o problema é quem paga para Esse é o- cortar. e nesse, Quem e compra, nesse né? momento nós É. vemos um exemplo de nobreza de um presidente que, como foi falado agora no início, que aquela região não lhe deu voto, mas a partir do momento que se é eleito e vale para o poder público municipal,
passa a ser o administrador de todo mundo. Claro. E ele não está economizando esforços, é só olhar os números que estão sendo feitos. É. E aí fica também o valor dos governadores que resolveram que é preciso pensar no Brasil como um todo É estado e de não guerra. simplesmente se juntar o Sudeste, o Mato Grosso, Minas, o Sul e dizer, olha, nós contra eles. Não, nós somos uma todo unidade. Brasil, Não, Todo não, Brasil. dá para ver que Tá aqui, que tem Lula números. prometeu ajuda ao Rio Grande do Sul, mas ainda não repassou o verba de 2023. Lula não investiu os 800... Bom, enfim, é que não dá para ficar entrando em detalhe, porque todo governo tem... Essa particularidade. O governo de Minas só- mandou, o governador Só para Tarcísio mandou, finalizar minha discussão, nesse momento aparecem tantas coisas ridículas É. que há pessoas na rede, né, nas redes, falando barbaridades, chegando a dizer que aquilo é castigo de Não, Deus. isso aí é loucura. Porque, mas tem loucura de todo tipo, Sim, tem não, loucura concordamos, política. tá, isso é loucura. Porque concordando com o dizendo senhor. que o Rio Grande do Sul está sofrendo porque lá existem 180 terreiros de candomblé. Não, Isso é uma loucura. Então nós não podemos acreditar Tem nas Mas tem coisas. pros gente dois falando lados. Que lá tá merecendo porque votou no Bolsonaro. Exatamente. Coronel, a gente tem que tirar Esse é o essas problema. pessoas do debate É sério. esse o problema. Tudo que é extremo acaba Exatamente. gerando uma coisa que não é legal. Todo Entendeu? dia tem pai, mãe de família, tem Exatamente. criança Eu vou te falar. Mas eu as conheço pessoas- muita gente É aqui louco de na internet, Taubaté tem que que é esquerda e pensa como direita. E conheço gente de direita em Taubaté que a gente fala que é de direita e pensa como esquerda. Mas nós Mas temos é que que parar com é- esse, é com esse muito maniqueísmo, discutível. com esse bem e mal. Eu sempre tenho comigo aí que as pessoas elas podem pensar do jeito que elas quiserem. Exato. Ainda bem que aqueles que pensam erradamente, né, infelizmente, pensam, pelo menos no meu conceito, erradamente, é a minoria. Então acaba sempre vencendo a maioria, sempre acaba acontecendo a decisão pela maioria, não pela minoria. Posso fazer uma convocação aqui? Manda. Hoje, uma amiga, Amanda Yellow, fez um post aqui. Eles conseguiram um transporte para o sul e eles postaram aqui, ó, precisamos da sua ajuda. Itens a serem arrecadados. Roupa em bons estados, medicamentos incluindo insulina, analgésico, soro, colchões, roupas de cama, roupas íntimas adulta e infantil, produtos de higiene e alimentos. E o transporte vai na quarta-feira, dia 8. Então, hoje é dia 6 ainda, mas não vai dar tempo, as lojas estão fechadas. Mas amanhã, se você quiser fazer uma contribuição, os pontos de arrecadação são na Vante, na Avenida Itália, 928, na Bibite, na Praça Anchieta, 338, e na Marina Calçados, na Avenida Itália, 1250. Muito importante, já que conseguiram o transporte. Parabéns aí à turma. Parabéns, Parabéns. Parabéns Muito legal. àqueles que se Em todos unem para os- ajudar, mas não Perfeito. fica aqui o ponto crítico, porque eu acho que Taubaté deveria, de forma oficial, fosse pela prefeitura, pelo batalhão, viu, coronel? Ou então pelo exército, que nós temos uma base aqui, né? Para organizar. Mas um uma recolhimento coisa, assim, para aliviar, o né? perigo aproxima as pessoas. Vamos procurar na história recente do país quando que o poder político foi para um evento desse. O presidente Lula foi com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado em loco para constatar essa situação. E haverá medidas efetivas para isso. O país tem dinheiro e tem que deslocar dinheiro para esse socorro, É isso independente de É o quem importante. seja. Independente, Nunca eu porque tinha estado de visto guerra. presidente da Câmara e presidente do Senado numa situação Isso. dessa. Tomara Não que só seja fazendo uma menção uma aqui, ação ó. efetiva, né? Isso que é o mais Tomara que chegue o importante. dinheiro. Não, mas será. Ô Pedro e Guilherme e Coronel, aqui ó, a gente falou da prefeitura, o Saldi postou aqui. Eu Oi, lembrei de ter Saldi, visto boa hoje. noite. Obrigado a todos os taubatianos que têm ajudado nossos irmãos. Então, quem quer ajudar com doações, os pontos de entrega são na sede da Defesa Civil de Taubaté e nas Perfeito. unidades do CRAS, Perfeito. espalhados pela cidade. Eles estão em contato com a Defesa Civil de Canoas, no Rio Grande do Sul, que está debaixo d'água. E então a Prefeitura de Taubaté também. Perfeito, eu coloquei abriu isso espaço agora, aí. né? Você ô falou, Guilherme? daí Isso. eu lembrei de ter Isso visto aí, uns Pedro. posts Hoje nós do- falamos sobre isso também. Vamos aproveitar.